Olá, meus alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental. Sou a professora Vilma Mendonça e vamos ver o que nós vamos estudar hoje? Então vamos lá. Hoje, na aula 22, nós vamos estudar eixo, números e operações. Conteúdo, agrupamento e desagrupamentos até 100. Unidades, dezenas e centenas. Habilidade: escrever, comparar e ordenar números naturais de qualquer grandeza. Agora que já sabemos o que vamos estudar, então vamos, porque está na hora de estudar. Olha aqui, cenário bonito. O que é isso? Está dizendo o que nós vamos estudar hoje. Então, observe o quadro que temos aqui. Nós temos as unidades, as dezenas e as centenas. Vocês lembram o que nós já aprendemos na aula passada? Lembra? Sim, nós estudamos o quê? Agrupamentos e desagrupamentos, com unidades e dezenas, lá na aula passada. Na aula de hoje, vamos dar continuidade nesse conteúdo, utilizando agora o quê? Unidade, dezenas e centenas agora. Então, eu vou te mostrar como eu vou fazer isso, como nós vamos colocar cada um no seu lugar. Na sua posição, tá bom? Então, deixa eu te mostrar aqui. Vou começar aqui, ó, pela unidade. Vou te mostrar a unidade aqui e depois tu conta comigo. Quantos palitinhos nós temos aqui na unidade? Contou? Tá, agora eu vou te mostrar aqui na dezena quantos palitinhos nós temos. Contou? Tá, vou colocar aqui para você, vou te mostrar aqui na centena o que nós temos. Isso, observou que nós temos um palitinho aqui. Você contou aqui na dezena quantos palitinhos? 7. E na unidade, você contou o quê? 8 palitinhos? Então, vamos ver agora como é que ficou a tua contagem. Vamos lá? Isso, ficou 178. Por quê? Nós temos 8 unidades, nós temos 7 dezenas e nós temos uma centena. Então, eu tenho 178. Muito bem, parabéns para você que começou a aula acertando tudo. Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Juntando 10 moedas de R$1, eu posso trocar por uma cédula de R$10. Entendeu? Juntando 10 cédulas de R$10, eu posso trocar por uma cédula de quanto? De R$100. Vamos observar aqui nessa próxima imagem como você pode fazer isso. Uma unidade. É como se você tivesse R$1. E você vai trocar por 10 moedas, né? Teus R$10, se for trocasse por R$1, ia dar R$1, 10 moedas de R$1. 10 equivale a uma dezena. Por isso, nós temos aqui dezenas. Como eu tenho aqui só um, eu tenho somente uma unidade, que está representado por R$1, tá? Mas, se eu dividir aquela, né, se eu juntar 10 colunas dessa de 10, eu vou ter 100. E 100 representa o quê? Uma centena. Muito bem, esse 100 representa uma centena, aqui representa a dezena e aqui representa a unidade. Muito bem, agora vou te explicar mais um pouquinho, só para reforçar, porque eu sei que você já aprendeu isso.
Então, vamos lá. O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Lembrou? Sim, então vamos lá. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de quê? Um grupo de 10 unidades. Muito bem, recebe o nome de dezena. Muito bem. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Formou uma centena, grupo de 10. Os grupos de 1, de 10 e de 100 elementos são chamados de ordens. Cada ordem forma um novo grupo denominado o quê? Classe. Muito bem. A dezena representa um grupo de quantas unidades? A dezena representa um grupo de 10 unidades. Então, a cada uma dezena, você tem o quê? 10 unidades. 10 unidades equivale a uma dezena. Vamos passar agora, aumentando essas unidades, então, vamos falar da centena. A centena representa um grupo de 10 dezenas. Agora não temos mais 10 unidades, nós temos 10 dezenas. A cada uma centena, você tem quantas unidades? 100 unidades. A cada centena, você tem 100 unidades. Agora eu vou te mostrar um exemplo. Vou te chamar um vídeo para você entender melhor. Eu sei que você já sabe, já conhece as unidades, já conhece as dezenas, tá? E agora nós estamos nas centenas. Mas esse vídeo vai te explicar bem como acontece isso. Vamos lá assistir. Muito bem! Você observou como cada bloquinho foi se colocando no seu lugar? Então, foi-se lá para a unidade, fomos para a dezena, foi um bloco para a centena. Você observou? Aí você pode fazer a leitura. Entendeu como é que faz isso? Muito bem, é isso mesmo. Gosto quando você acerta tudo. Agora eu vou te mostrar o próximo exemplo. Vem comigo. Atenção, vamos continuar falando de agrupamento. Presta atenção só. Aqui eu tenho uma maçã. Então, uma maçã representa o quê? Uma unidade. Nessa próxima imagem, eu tenho quantas maçãs? 10. Quando eu tenho um grupo de 10, ele forma o quê? Ele forma uma dezena. Olha o grupo de 10 formando uma dezena. Agora, nós temos aqui vários grupos de 10. Cada um deles tem 10 unidades. Então, se eu formar esses grupos, eu vou conseguir formar 100 unidades. E 100 unidades é o mesmo que o quê? É mesmo que uma centena, que são formados por 10 grupos de 10. 10 grupos de 10 forma uma centena. Muito bem. Vou te mostrar um próximo exemplo para você entender melhor. Muito bem. Então, observe a imagem e nós vamos descobrir quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas nós vamos descobrir aqui. Vem comigo, mas conta comigo. Aqui eu tenho as unidades. Vamos contar quantas unidades tem? 1, 2, 3, 4. Eu tenho
4 unidades. Eu não consegui fazer um bloco de 10, por isso eu só tenho unidades. Mas, nessa nossa próxima imagem aqui, ó, nós temos um agrupamento que nele tem 10. Mais 10, mais 10. Então, cada um dele tem 10, que forma uma dezena. Logo, eu tenho 3 dezenas. Vamos ver quantas centenas nós temos? Sim, esse bloco aqui, ele tem 100 unidades. Ele só tem 100 unidades. Então, logo, eu tenho quantas centenas aí? Sim, eu tenho uma centena. Quantos eu tenho agora? Você pode ler comigo? Qual, se eu juntar todo esse numeral, quanto eu tenho? Então, eu tenho uma centena, 3 dezenas e 4 unidades. Então, eu tenho 134 unidades nesse total. Entendeu? Quer mais uma explicação? Muito bem, vou te explicar na nossa próxima imagem. Presta atenção. Então, vamos começar contando lá da unidade? Tá, vamos. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. 4 unidades novamente. Eu só consegui formar 4 unidades. Quando você olha para a dezena, você já vê que um bloco desse equivale a uma dezena. Por que de uma dezena? Porque ele tem 10. Então, logo aqui eu tenho quantas dezenas? Isso, eu tenho 2 dezenas. Ah, chegamos naquele bloco maior. Então, agora eu tenho 2 blocos. Cada um deles, sabe quanto tem? 100 unidades. Se eu tenho 2 blocos e em cada um tem 100 unidades, quantas unidades eu tenho ao todo? Quantas? Muito bem, é isso mesmo. Você tem, sabe quanto? 200 unidades. Então, se cada um equivale a uma centena, quantas centenas eu tenho? Muito bem, agora eu tenho 2 centenas. Vamos contar comigo quantas unidades tem em todas essas imagens aqui? Vamos lá? Se eu tenho 2 centenas, eu tenho 2 dezenas. E quantas unidades eu tenho? Muito bem, eu tenho 4. Quanto ficou do total de unidades? 224 o quê? Unidades. Muito bem. Então, presta atenção, assim, se você ainda não entendeu, acho um pouco difícil, mas eu vou te explicar um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. Você quer entender como é que eu descubro, como é que eu escrevo unidade, dezena e centena? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui este U de unidade, o D de dezena e o C de centena. E vou te dar umas imagens, uns desenhos aqui, umas bolinhas, e você vai colocá-la nas unidades. Então, vamos lá. Na unidade, nas dezenas e nas centenas. Então, vou te dar aqui 3 bolinhas. 4 colunas de 10. 3 colunas que vale 100 unidades. Entendeu? Então, agora nós vamos fazer a representação. Vamos lá? Se eu tenho 3, vamos lá, eu vou te mostrar aqui. Se eu tenho aqui, olha, 3, não deu para fazer um grupo de 10. Então, quantas unidades eu tenho? Eu tenho 3 unidades. Muito bem. Então, agora vamos fazer a contagem da dezena? Se cada palitinho desse equivale 10, 10, 10, 10, quantas dezenas eu tenho? Tenho 4 dezenas. Muito bem. E 4 dezenas equivale a quanto?
equivale a 40 unidades. São 4 de 10, são 4 dezenas. Tá, aqui agora na centena, olha quantos palitinhos eu tenho na centena. Se cada palitinho desse aqui, ó, representa uma centena, quantas centenas eu tenho? Quantas? Contou? 1, 2, 3. Eu tenho 3 centenas. Muito bem. 3 centenas equivale a 300, porque cada uma tem 100. Então, lê comigo. Como é que ficou? 343 o quê? Unidades. 343 unidades. Muito bem. Aprendeu? Conseguiu entender? Eu gosto. Muito bem. Agora que você quer mais um pouquinho daquela explicação? Tá, vamos ver o que foi que nós aprendemos nesta aula. Vamos lá? Hoje falamos sobre o quê? Hoje falamos sobre ordem dos números. Hoje nós estudamos unidade, dezenas e centenas. Lembra disso? Olha que comemoração do menino. Já essa nossa aluna, ela fala assim, que compondo também os números de maneira diferente e agrupando valores. Lembram disso? Lembram que a gente agrupou de 10 em 10 para formar uma dezena, agrupou também de 100 em 100 unidades para formar o quê? Para formar uma centena. Né? E quando eu não consigo agrupar até 10, é porque ele fica só lá na unidades. Tá? Então, eu tenho unidades, dezenas e centenas. Unidade, ele vou contar até 9, ele não vai conseguir agrupar 10. Né? Mas quando eu agrupo de 10 em 10, eu vou agrupando, logo ele forma dezenas. Se eu agrupar 10 dezenas, sabe quanto vai formar? Uma centena. Entendeu? Unidade, dezenas, centenas, tudo isso foi o que nós aprendemos hoje, tá? Ainda assim, surgiu uma dúvida? Dá uma olhada lá naquele teu livro, pede uma ajuda lá, que você vai conseguir entender melhor. Ou então, quer olhar? Assiste de novo a nossa aula para entender melhor, tá? Porque agora está na hora das considerações finais. Acabou? Acabou nossa aula? Ah, estava tão boa. Ah, sim, mas acabou por hoje, porque nós vamos voltar para assistir mais as nossas aulas de matemática. Tá gostando? Tá? Então, assim, eu te agradeço. Eu agradeço, sou grata pela ajuda dos seus pais nesse momento, da sua família. Mas ainda assim, se esforça, faz lá a tua atividade, tá? Por quê? Porque isso é aprendizado. Tá diferente? Tá. Mas nós também estamos nos esforçando para fazer o melhor para você. Tá bom? Eu vou te esperar na nossa próxima aula, tá? Desde já, te convidam a assistir a nossa próxima aula de matemática. Tá bom? Então, até lá. Tchau.